Aquilo foi um sucesso. Aí os empresários paulistas, de outra companhia, fizeram o Jardim Paulista e foram indo naquela direção. E como o seu avô ficou sabendo, foi buscar isso em 1917, o Washington Luiz estava na prefeitura, ele fez a reforma da Avenida Paulista, comprou do Matarazzo o Parque Siqueira Campos, que era particular, abriu para o público e fez os pavilhões. Na frente, com os ingleses, ele fez uma coisa que demoliu, mas estava lá, era muito elegante, uma galeria. E em frente ele fez o que era o Trianon. O Trianon era o nome do bar que ficava no Municipal. Eles fizeram uma esplanada ali, um belvedere, onde está o MASP, e embaixo do belvedere tinha um salão de baile, restaurante, etc., que chamava Trianon, por isso que ficou esse nome. Era o nome do bar, não tinha nada a ver com o local. E então, aí a essa altura, a Paulista era a coisa mais importante e chique de São Paulo, com o Jardim América ali para baixo, aquilo era, as famílias mais ricas foram morar naquele lado. Expande, mas o mesmo Washington Luiz queria dinheiro para os seus projetos políticos, pegou a área do Ibirapuera e começou a lotear e vender. E como era muito fora, o pessoal queria comprar chácara, não queria ainda comprar terreno. E fez o leilão. Como veio a gripe espanhola, acabou a guerra, veio a gripe espanhola, morreu muita gente saiu da cidade por causa da gripe, o pessoal voltou para o interior, não tinha mais comprador. Então ele desistiu de vender e saiu da prefeitura, e veio outra pessoa. E acabou o loteamento. Mas acabou em chácaras. Você vê que ali eram chácaras que foram subdivididas lá na Várzea. E sobrou muito terreno na direção da Escola Paulista, porque ali era a área do antigo Matadouro. Tem até hoje. Tem até hoje o edifício que está a Cinemateca, que era ali. Então tudo aquilo era invernada. Primeiro o gado vinha pela Paulista, quando construíram a Paulista deixou de vir por ali, porque vinha por Campinas, ou Sorocaba. Aí passaram para a Avenida Brasil, tudo foi a Estrada da Boiada, desceu para Paulista. Para Brasil. Quando abriram a Brasil, passaram para Groenlândia. Então o gado vinha pela Estrada da Boiada, passava ali por Pinheiros, pegava a Rua Groenlândia, que hoje é a Faria Lima, entrava ali pela Joaquim Floriano, coisa que era um bairro pobre, na beira do rio, o Pinheiro chegava até encostado ali. E aí subia, entendeu? E ia para o Ibirapuera. E lá o gado era solto. Isso é um pouco, inclusive, dos bombeiros, né? E aí os bombeiros ficaram com a parte de cima, porque tinha muito burro para puxar carroça. Os bombeiros era tudo em carroça, cerveja, gelo, tudo era carroça, carro de defunto, não tinha caminhão. Então, não tinha automóvel, era tudo puxar tração animal. Então, por isso que eles tinham aquele pasto que ficou. Mudaram o Matador para Carapicuíba e aquilo ficou do lado de cá para os bombeiros, e o resto foi sendo ocupado pela prefeitura, cedido para hospitais, entidades beneficentes. E eles tentaram, porque eles não sabiam bem o que fazer com aquilo. Entendi. Mas isso ficou mais ou menos desocupado até, depois da crise de 29, ficou muito parado o mercado. Foi reativado durante a Segunda Guerra, de 39 a 45, a cidade começou a crescer para aquele lado. Mas Moema já ficava fora da cidade, já você ia pela estrada. Também é uma estrada interessante, que foi a segunda estrada de Santo Amaro. Eram dois estrangeiros, empresários, engenheiros. Era o Mero Sanson, que veio da Venezuela, mas ele era de passaporte britânico, e um outro que era um americano. E eles vieram para cá, os dois sócios, criaram a companhia Autoestrada e construíram uma autoestrada que saía ali pela República do Líbano, dava a volta por dentro de Moema para atravessar o bonde, voltava, pegava a Avenida Indianópolis e ia por onde hoje saía para o aeroporto. E a segunda passagem pegava por dentro do Ibirapuera, descia onde está lá o disco voador do Tribunal de Contas e encontrar aquela no começo. No meu livro tem umas fotografias disso. Aí pega pelo Espigão e na altura do aeroporto, que eles também construíram, tinha o pedágio, você pagava pedágio. Eu não lembro, mas Luiz Carlos, meu irmão, que é um pouco mais velho, 1 ano e meio, ainda lembra do pedágio. Ele falou, eu tenho uma vaga noção, eu acho que o Carlos lembra um pouco disso, que o Caíto, para nós, o seu bisavô, todo domingo ele ia passear com as crianças no carro, então ele gostava de ir para aquele lado. Então essa era outra estrada, que ela ia entrar em Santo Amaro pelo lado da Chácara Flora, pelo lado alto, mais seco. E a velha estrada, que era de terra ainda, o Washington pôs uma pista lá de concreto, era da Baixada, né, que passava pelos rios. Isso era do Espigão. E aí viabilizou os loteamentos. O Romero Santos não era um homem de loteamentos.
Ele viabilizou tudo aquilo. Então, aí você tem mais ou menos o histórico de crescimento desse lado da cidade. E a partir de que momento, por exemplo, começa a se destruir os casarões, por exemplo, para se tornar um centro comercial? Foi o seguinte, o Prestes Maia implantou um esquema a partir de 1937, e já era um consenso, porque ele já estava na prefeitura trabalhando, de que a Paulista não devia ser comercial. Então, eles não deixaram, aquilo desestimulou a verticalização. A verticalização foi se dar, virou comercial a Rua Augusta, mas a Paulista não. Então, aquilo ficou parado, ficaram os casarões lá, porque ninguém ia usar. Aí foi o Figueiredo Ferraz, que foi mais ou menos em 70, que ele foi prefeito, 72, ele é 68, 72, mais ou menos isso. Era 68, 70. Ele foi, não, foi depois, eu entrei em 75 na prefeitura, era 70, 72, 73, Figueiredo Ferraz. Ele fez o projeto de alargamento e do túnel no meio da passagem subterrânea na Paulista. Então, ele, para alargar a Paulista, que os terrenos chegavam, eram muito maiores. Era tão largo que ali no Conjunto Nacional tinha uma calçada tão grande que o fazendo se instalou e punha as mesinhas na calçada. Não tinha poluição nem sonora, as pessoas ficavam sentadas bebendo e conversando. Ele propôs o alargamento e propôs os donos dos lotes recuarem e cederem de graça para a prefeitura. Quem cedesse receberia direito de construir mais em altura. Então, quando nós fomos para a EMURB em 74, a Avenida Paulista estava coalhada de prédios de escritórios vazios, porque em 3 anos todos construíram o que foi possível e demoliram quase todas as casas. E na administração do Maluf, foi depois de... o Maluf foi o do Reinaldo, foi 80, 82... Perdão. 80, 82, eles o que fizeram? A Secretaria de Cultura, era governo do Estado, disse que ia tombar as casas, e os donos das casas combinaram, arranjaram num fim de semana, trator e derrubaram. Quando chegou na segunda-feira, o que sobrou de palacete na Avenida Paulista estava no chão. Sobraram 2 ou 3 de pessoas que não estavam no esquema de demolição. Acabou a Avenida Paulista. E a única solução lógica teria sido, como na Casa das Rosas, exigir uma relação entre as construções nas laterais, Alameda Santos, São Carlos do Pinhal, Cincinato Braga, construir no fundo vertical e deixar a frente com palacete, pertencente à mesma propriedade. Teria sido um sucesso, mas não foi isso que foi feito. Então, que aconteceu ali perto da Abril Solares, perto do Praça Oswaldo Cruz, você tem a Casa das Rosas, porque foi feito um conjunto. Então o prédio pôde subir mais atrás pelo direito de construir, fez um prédio muito grande, mas manteve o palacete, que era o que se esperava que tivesse sido feito em todas elas. Foi falta de orientação do poder público. As famílias, elas ganharam muito dinheiro com Com a venda? Com a venda? Eu imagino que sim. A última vez que eu ouvi falar num terreno ali onde estava o Citibank, que agora está quem comprou, não sei se foi o Itaú quem comprou. Não foi Santander, talvez? Na esquina da Ministro Rocha Azevedo. Falavam ali 80 milhões um lote daquele. Então, dinheiro era muito. Havia, obviamente, esse estímulo. Fora, se houvesse um empreendimento, participação no empreendimento. Então já se nota desde a primeira, pouco antes da Primeira Guerra até hoje em dia uma indústria imobiliária forte em São Paulo. Sim. Agora, na Avenida Paulista, os primeiros prédios, foi um que era na esquina da Ministro Rocha Azevedo, do outro lado, onde está a Caixa Econômica Federal, um que o Figueiredo Ferraz calculou na Praça Oswaldo Cruz, que está lá. Eram 2 ou 3 prédios só. O resto não se verticalizou até 1950. A primeira grande mudança foi o Conjunto Nacional. No momento que o Conjunto Nacional foi feito, 56 mais ou menos, aquilo estava terminando. Aí aquilo atraiu todo o comércio mais fino para aquele eixo da Paulista e Rua Augusta, que ainda era um eixo de luxo, mas servia para estimular a ocupação. Aí começam edifícios residenciais. Você pode observar que a Paulista, como é o prédio onde eu moro, na Cincinnati,
Nós fizemos um levantamento em 90, 92, a pedido do pessoal do MASP.